Bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Sendo frio? Não, bom gente, mas vamos agora vamos aquecer aí na presença do Senhor, amém? Com graça e conhecimento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria poder estar aqui e mais uma vez poder estar contando com você aí, com a sua presença, né? Espero que nessa aula de hoje possa ser uma bênção assim extraordinária sobre as nossas vidas e que em nome de Jesus a gente possa continuar nessa caminhada de busca, de crescimento, porque a gente está em quarentena, tem gente que está diminuindo, tem gente que está com a sua fé definhando. Mas glória a Deus porque você está aqui. Continue firme, meu irmão, firme, minha irmã. Não desista, continue crescendo. Que essa quarentena a gente possa sair mais cheio, né, da presença de Deus, não inchado, porque inchaço é aquilo que a gente recebe, mas depois que a gente cura vai embora, mas crescimento é aquilo que a gente tem e que jamais vai embora. Então que a gente não venha ficar inchado de cultos online ou de coisas assim que a gente nem participa com o coração, mas glória a Deus que você está aqui, por isso abra seu coração, abra sua mente e que a gente possa viajar na palavra de Deus, que é a maior aventura que um servo de Deus pode ter. Amém? Então, convido você a abrir a sua revista. A gente vai estar lendo aí a nossa lição de número 12. Vamos lá, lição de número 12. Vamos lá. Que tem como título Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito, né? A gente falou na semana passada sobre o homem do pecado, né? Que falamos sobre o anticristo e hoje nós vamos falar sobre o homem perfeito, né? A pessoa de Jesus Cristo, amém? Então, nosso texto áureo se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Bom, nossa introdução ela fala o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Amém? Primeiro capítulo, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, a gente já começa aqui na aula, né, vendo que tem justamente essa tônica, né, aonde Jesus ele não era meio Deus e nem era meio homem, né, mas ele era totalmente Deus e ele era totalmente homem. O primeiro tópico diz: sua eternidade como o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai. A gente aqui nos arremete ao entendimento, né, da trindade que a gente tem, né, três seres distintos, né, sendo um único só. Né? Então a gente tem a figura do Pai, do Filho, Jesus e do Espírito Santo. São seres distintos, né, diferentes,
porém eles são o mesmo, né? É um meio complexo a gente ter três seres distintos, né? Porém é o mesmo. Então a gente tem o Pai, que é uma figura, a gente tem Jesus como uma figura e tem o Espírito Santo que é uma figura. Aí a gente imagina, são três deuses? Não. Os três, eles são interligados entre si, eles são a mesma pessoa, têm a mesma essência, são a mesma pessoa. E ali eles são um único Deus. Por quê? Não existe o Pai sem o Filho. Da mesma maneira que não existe o Filho sem o Pai. E não existe nem o Pai nem o Filho sem o Espírito Santo. Então, é impossível existir, né, um ou outro, um sem o outro. Então, por isso, eles são totalmente ligados, né? E assim eles são, assim se forma a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem? Né? Continuando. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, né? No capítulo 8 de Provérbios, a gente lê lá do versículo 22, diz assim, ó: O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes de ainda haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Então, aqui ele coloca, né, como ela, né, como pessoa, mas aqui, na verdade, ele está se referindo como a sabedoria. No texto você vai ler que está simplificando Jesus Cristo como a sabedoria. Por isso que está tendo esse tratamento de ela, tá? Mas a gente sabe que é a sabedoria de Deus, né, e Jesus, eles repousam na mesma pessoa, né? Então, a gente lendo aqui Provérbios 8 e vendo a eternidade, a gente vê que Jesus, né, lá em João 1 também vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, a gente percebe que Jesus estava desde o início da criação. Antes de tudo existir, né, quando só existia Deus no universo, ali Jesus ele estava, porque Jesus é Deus. 2. Seus atributos e grandezas e perfeições. Diz assim o texto: Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente e sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então aqui nós vemos os atributos de Deus, né, que a gente chama de tributos intransferíveis, né? Pois existem outros tributos que são transferíveis, que é o que a gente vai ver ali, né, sobre os dons, né? A palavra fala sobre dons, sobre a questão do fruto do Espírito. Então, isso são atributos de Deus transferíveis, né? Agora, a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência, isso são intransferíveis, porque o homem não consegue ter todo o poder que Deus tem, o homem não consegue estar em todos os lugares, né, que Deus está, nem consegue saber tudo que Deus sabe, mas nós conseguimos fazer, né? Conseguimos ter em nós a paciência, conseguimos ter em nós a longanimidade, conseguimos ter a fé, conseguimos ter o amor, né? Então esses são atributos transferíveis da essência de Deus para nós. Agora, a onipotência, a onipresença e a onisciência não são transferíveis. E esses atributos são que identificam Deus como ser supremo, sobre um ser como um ser superior sobre as nossas vidas, sobre todo o ser que existe. Então não existe nenhum outro ser, seja anjo, seja demônio, qualquer outro ser que tenha esses atributos, que é onipresença, onisciência e onipotência.
Então, esses atributos é o que nós vemos que são unicamente pertencentes a Deus, né? Então, aqui a gente percebe que Jesus Cristo ele tem esses atributos, não é somente o Pai, mas Jesus ele tem todo o poder, ele tem todo o entendimento, toda a sabedoria e ele está em todo lugar. 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade, né? Diz assim o texto: quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, né? Como diz lá em Filipenses 2, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos quando necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Vamos lá, né, para a gente terminar, fechar esse capítulo 1 aí, que a gente fecha com esse tópico 3, né? E a gente precisa, antes da gente entrar nesse tópico 3, todo esse capítulo 1 está falando sobre um conceito, né? Que a gente fala que a gente chama de dualidade, né? Dualidade é bem diferente do conceito de outros conceitos, né? Que, por exemplo, dualidade diz que, por exemplo, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Que não tem como uma coisa ser outra coisa, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E assim, diferente do que às vezes o conceito grego ensina pra gente, tipo que existia na mitologia grega, existia os deuses do Olimpo, né? Existiam os homens, sendo que alguns deuses desciam e tinham relações sexuais com as mulheres, né? Ou com homens, e ali tinha um filho, e aquele filho nascia um semideus. Ele era meio humano e meio Deus. Ele não tinha todo o poder que um Deus tinha, mas também não era totalmente humano como um homem era, né? Porém, a dualidade, ela trata isso diferente, né? Quando a gente vê a pessoa de Jesus, que, por exemplo, Jesus, ele era Deus, então uma coisa é uma coisa, e Jesus, ele era homem, outra coisa é outra coisa, mas elas existem juntas, tá vendo? Elas existem juntas e não deixam de existir. Então, uma não elimina a outra, mas elas existem juntas em si só. Isso é dualidade. É igual, vamos colocar um exemplo, um outro exemplo, né? Vamos colocar aqui. Vamos botar assim, né? Vamos botar aí exemplo aí a pastora, tá, pastora? Vou pegar você como exemplo, tá bom? Por exemplo, a gente tem a pastora, mas a pastora, ela é mãe. Então, quando ela está em casa, ela é o quê? Ela é meio pastora e meio mãe? Não, ela é mãe e é pastora. São duas coisas diferentes. Ela é mãe e ela é pastora. Aí, se ela trabalha em um outro lugar, ela é pastora naquele lugar? Não, ela está trabalhando naquele lugar, né? A mesma coisa, eu sou presbítero, mas na empresa sou como contador, então lá eu estou como contador, né? Existem as duas coisas, sou contador, sou presbítero. A mesma coisa acontece com você. Você é alguém, mas também é um outro alguém, né? Então, você é pai, você é mãe, mas você não deixa de ser quem você é por outra coisa que você está fazendo. E da mesma maneira a gente percebe em Jesus Cristo que ele era Deus, e não é porque ele estava aqui na terra como homem que ele deixou de ser Deus, porque Deus, ele é o quê? Imutável, um princípio de Deus que Deus, ele é imutável. Então Deus, ele não muda quem ele é.
diferente da gente. A gente consegue mudar a cabeça, mudar até mesmo a essência. Pessoas que eram boas viram mais e vice-versa. Nós somos mutáveis, mas Deus não muda. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que quando a gente coloca que ele era que Jesus ele era 50% homem, 50% Deus. Nesse momento ele era Deus, nesse momento ele era homem. Não tem como, ele era, as duas naturezas repousavam juntas harmonicamente, e uma não eliminava a outra. Jesus está encarnado, está no corpo, era uma condição que ele estava, mas ele não deixou de ser Deus. Aí a gente entra nesse tópico 3 aqui, que fala sobre o esvaziar-se da sua glória, né? Porque a gente tem Deus, Jesus, como lá no céu, como lá no trono e totalmente em glória. Mas o que Jesus fez? Ele esvaziou-se da sua glória. E é diferente dele deixar de ser divino, deixar de ser Deus, né? Ele tinha todos esses atributos que nós falamos: onisciência, onipresença, onipotência, tinha tudo isso dentro e num corpo humano. Ou seja, ele se desfez foi o quê? Da glória que ele tinha. E isso que a gente chama de esvaziar-se da glória, a gente chama de kenosis, ou kenosis, né? Que é um autoesvaziamento, né? É um conceito de autoesvaziamento. Essa kenosis é isso, ou seja, eu me autoesvaziar, né? A kenosis, a gente percebe que Jesus ele se esvazia de si para entrar num corpo humano. E nós também temos a kenosis, praticamos isso, a kenosis, né? Que é quando nós nos esvaziamos da nossa vontade para aceitar a vontade divina, né? Ou seja, eu tenho vontade de fazer algo, mas eu abro mão desse meu desejo, dessa minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Esse autoesvaziamento, né, essa renúncia é kenosis. Então, a gente vê que Jesus ele abre mão da glória que ele tinha, né, nos céus, mas ele não deixa de ser Deus. Então, uma coisa, outra coisa. Não é verdade? Então, você pode, imagina, né? Você tem uma vida cheia de honraria, cheia de mimos, cheia de coisas do bom e do melhor. Mas você abre mão disso para você poder cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Mas isso não desfaz quem você é. E foi assim com Jesus Cristo. Ele, na sua infinita sabedoria e eternidade, se esvaziou de sua glória, dos benefícios que ele tinha, e toda a pompa e honraria que ele tinha, para cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus, que também é a vontade dele, que era nos salvar. Então, tanto o Pai, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, eles nos amaram. Ou seja, Deus nos amou. Ele nos amou. E por isso, na sua infinita glória, ele esvaziou-se de si mesmo para nos salvar. Então, a gente percebe que Jesus, ele não é simplesmente um só homem, um simples homem, como a gente fala que ele é um simples profeta, mas Jesus, ele era Deus, ele era o Emanuel, ou seja, o Deus encarnado, Deus entre nós, Emanuel, Deus entre nós. Então é isso que a gente tem que saber, ter fixo na nossa mente. Ele é o Emanuel, ele é o Deus entre nós, ele é o Deus conosco. Era Deus encarnado. Então não era meio Deus encarnado, mas era Deus em sua plenitude ali dentro de um corpo humano. E as duas naturezas estavam juntas, divina e uma não eliminava a outra. Amém? Glória a Deus. Você é fera, você é benção, sei que você
já fixou isso aí, daqui a pouco já vai chegar em cada dando aula de teologia já, tá vendo? Então vamos lá, capítulo 2, Jesus, verdadeiro homem. Agora a gente vai falar sobre a característica humana, né, de Jesus, né? E nosso primeiro tópico diz assim, ó, Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria, né? E lá em João 1 ele fala perfeitamente, né, sobre isso. E a gente, como leu aqui tanto em Provérbios 8 também, toda palavra vai mostrar que Jesus ele já existia, né, antes da sua encarnação. Então, né, não é porque Jesus, às vezes a gente acha, né, que Deus criou ali o Gênesis, né, fez aquela criação do Gênesis, que Jesus estava assim e o Espírito Santo assim, né, sem fazer nada, tá ali à toa. Mas não, todos eles já estavam trabalhando. E a gente vê que tudo que existia, que tudo que passou a existir, só aconteceu por intermédio de Jesus. Ou seja, sem Jesus, nada do que existe existiria, porque ele é o caminho da origem de todas as coisas, né? Então é impossível, imagina que tem uma estrada, né? Uma única estrada para você chegar num lugar, e é impossível você chegar naquele lugar se não passar por essa estrada. Então o caminho para a existência de todas as coisas era Jesus. Então tinha que se percorrer aquele caminho para as coisas virem existir. O Pai, né, tinha que saber que aquele caminho era que faria todas as coisas existirem. Então, através de Jesus, né, o seu Filho, é que existiria todas as coisas. Então, Deus, a gente percebe que, ao mesmo tempo, né, a Trindade é fantástica, né? Às vezes é loucura para a gente entender, mas percebe que Jesus ele era o caminho para as coisas existirem, né? E o Pai sabia disso. E por que o Pai sabia disso? Porque o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Eles são o mesmo, eles têm a mesma essência e eles ambos se completam. Imagina a mais perfeita união e harmonia, né? É a Trindade. Então, cara, você pode ser casado, você ter tua esposa, tipo assim, maior ligação. Tipo assim, vocês dois juntos pensam uma coisa muito ligada. Ou tem um amigo ou um irmão que você falou um negócio, outro já pesca, né? Tem meu irmão, às vezes lá, meu irmão com minha mãe, às vezes ele ou eu, a gente solta uma piadinha pequenininha, o outro já se ligou no que o outro está falando e completa, já sabe. E minha esposa, a mesma coisa que a gente fala, eu até nem falo uma coisa, né? Eu dou um pedaço de uma palavra e ela já sabe o que eu queria dizer, entendeu? É tipo, às vezes ela fala alguma coisa, eu falo atepa. Aí eu falo, atepa. Aí ela até parece nada, que é justamente isso que eu tô querendo falar, que é até parece, entendeu? E para você ver que a intimidade, a união, a comunhão faz a gente ter essa ligação, né? E não importa qual grau de intimidade que você tenha, né? Não consegue ainda se comparar ao grau de intimidade, união, harmonia e perfeição que existe na Trindade. Então, é algo fantástico, algo assim, quase que inconcebível para a nossa mente, que a gente tem dificuldade, né, de entender, fica meio tonteado aí, quando a gente fala que Jesus é o caminho, mas que o Pai tinha que caminhar esse caminho para as coisas existirem, mas quando a gente vê que o Pai na verdade é Jesus e Jesus também é o Pai, e ambos se completam, ambos são um só Deus, mas são pessoas distintas. Dá uma tonteira aí, mas irmão, independente disso, o que a gente sabe é que Deus, ele é Deus, ele é fantástico, ele é maravilhoso, sabe? Ele é tremendo, ele é magnífico. E por isso, irmão, a gente vê que não, o que a gente está falando aqui nesse tópico é que Jesus não estava parado, Jesus não estava ali à toa.
nem o Espírito Santo à toa. Ambos trabalhavam junto com o Pai. Amém? 2. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, né? No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças na história sagrada, a de Abraão e a de Davi. A gente percebe que tanto no Antigo Testamento, tudo apontava, né, desde o Gênesis até Malaquias, que Jesus ele iria vir, né? Que Jesus ele iria ali, né, estabelecer o seu propósito. Praticamente, eu acho que não vou dizer em todos os livros do Antigo Testamento, pelo menos tem uma referência ali apontando Jesus, né, de que ele viria. E a gente percebe que tanto na aliança com Abraão, com Davi, quanto em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus ele é o tema central. Jesus ele é o tema. Jesus ele está ali, né? Até no livro de Cantares, pode ficar horrorizado aí, mas no livro de Cantares também você consegue enxergar, né, Jesus ali. Mas não vamos entrar nesse tema aí não. E quando a gente percebe de que tudo já estava profetizando de que Jesus ele viria, não a existir, que ele já existia, mas que ele viria a encarnar-se, a habitar no meio de nós, né? 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real, embora concebido sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa e tinha corpo, alma e espírito. Concluímos e afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Vamos lá. Jesus ele tinha um corpo, né, igual a nós. E a gente percebe que o comentarista aqui, que o autor, ele fica falando sempre que a sua humanidade, né, era real e não aparente, né, não ilusória. Porque vamos imaginar, às vezes quando você vê vamos dizer assim, filme, essas coisas que, um ser se materializa, né? Vamos imaginar que um anjo apareceu. O anjo ele tem aparência humana, né? Ele aparenta ser humano, mas ele não é. Agora, Jesus, ele não aparentava, ele era de fato humano, ele tinha carne, né? O anjo, quando ele se aparece, ele se materializa, ele não tem carne humana, ele não tem esse corpo, não sangra igual a gente, é diferente, né? Agora, Jesus não, era idêntico à nossa natureza. E a gente afirma e percebe que Jesus ele tinha todos esses sentimentos, né? Jesus ele chorava, a gente vê que Jesus ele chorou, Jesus ele ficou angustiado, né? Ele ficou agonizando ali, sangue. Jesus, a gente percebe que todas essas coisas, Jesus ele se irou, ele ficou irritado. Então todos esses sentimentos, né, que a gente tem, Jesus ele também sentiu. Você vê que Jesus ele se compadece das pessoas, também da mulher que toca ali em suas vestes, da mulher que também estava ali carregando o seu filho naquele funeral. Então Jesus, sabe, ele todo momento nos evangelhos ele esboça sentimentos que nós temos, mas não é porque ele tem esses sentimentos que ele deixa de ser Deus. Mas mesmo ele sendo humano, a única coisa que ele era diferente da gente era a questão do pecado. Por quê? O jeito dele ter sido concebido é diferente do nosso, né? Então ele não carregava em si
a hereditariedade de Adão, né? Ou seja, o que significa o pecado original? Qual é o pecado original? O pecado original é o que aconteceu no Éden e houve essa perpetuação desse pecado para toda a humanidade. Ou seja, a partir do Éden, o homem foi sujeito a morrer por conta do pecado. E esse pecado, desde Adão, ele é repassado, digamos que pela corrente sanguínea, e fica enfermo na nossa carne, aonde nós, por natureza, ficamos, né, inclinados ao pecado. Mas a gente sabe que com Jesus nós temos essa nova natureza, de que apesar de termos um corpo, né, sujeito ao pecado original, que é morrer, né? Ou seja, a gente hoje morre, e por mais que você seja a pessoa mais santa, seja o semelhante a Jesus aqui na terra, o mais próximo, o seu corpo vai morrer, você vai morrer, né? Você não vai viver eternamente, vai morrer. Então, esse é o preço do pecado original. Então Jesus, ele não tinha, né, ele não era sujeito a esse pecado, né, por conta da maneira que ele foi concebido, né, que é diferente da nossa, né? E quanto também ele fala que é o pecado ao experimental, né? Porque vamos colocar o seguinte, né? O corpo humano de Jesus, ele tinha chance de pecar, eu acredito, né? Porém, a gente tinha essas duas naturezas, né? Já para pensar, que é humana e é divina, ou seja, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Então, ele, como Deus, ele não peca, Deus não peca. Então, Deus, e por mais que ele seja onisciente, ele é imutável. Então, o pecado não habita e não faz parte da natureza de Deus, e ele não pode mudar, ele não muda, né? Então, Jesus, ele não mudaria. Ou seja, o corpo de Jesus, ele poderia até cometer o pecado, o corpo, mas ele sendo Deus, ele jamais pecaria, porque ele é imutável. Então, essa era a diferença, ou seja, de que Jesus, ele foi sujeito a todas as mesmas paixões que nós, né? Todos os sentimentos que nós tínhamos, mas ele sendo Deus e ele não estando sujeito ao pecado de Adão, ele, com essas duas características, ele acaba só se diferenciando da gente. Agora, sentir dor, sentir alegria, sentir tristeza, sentir raiva, sentir todas essas coisas que um corpo humano pode sentir, Jesus, ele sentiu. Então, em nada ele difere, porque a gente pode ser que nem Jesus, ser igual a Jesus. Como? Pela nossa maneira de pensar. Às vezes, a maior da parte dos nossos pecados não está nem naquilo que a gente comete com o corpo, mas com aquilo que a gente pensa. E a nossa mente, o nosso coração, parece ser uma caixa de surpresa na nossa vida, que vai nos surpreendendo. E por isso é que a gente precisa sempre trabalhar o nosso interior, a nos libertar de nós mesmos, para chegarmos a cada vez mais perto da semelhança de Jesus, né? Então, por isso que a gente pode habitar, a gente pode viver nessa terra sem pecar. A gente pode ser que mas consegue. Deus ele permite que a gente consiga. A gente vê que Enoque, ele agradou tanto Deus na sua maneira de viver, que Deus ele nem esperou ele morrer, mas já recolheu logo. Então, é possível, precisa de muito esforço nosso para a gente conseguir, mas a gente consegue. Amém? Tópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever os Gálatas, Paulo afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Ou seja, quando todos esses reinos, esses povos existiram, né, a gente percebe que
era um cenário ideal para Jesus vir de fato a existir. E também, não só isso, né, a gente vê que quando o Novo Testamento era escrito em grego, né, então era como se fosse escrito em inglês, né, todo mundo teria acesso facilmente, entenderia mais fácil. E ali foi o Evangelho, né, em grego, onde todas as pessoas poderiam entender de uma maneira fácil, principalmente os gentios, aqueles que não eram ali hebreus, eram israelitas. Da mesma maneira, a gente também percebe que os judeus eles tinham sinagogas em outros países, em outros lugares. Então, aquele que era judeu, ele poderia, digamos, ir para Roma e tinha uma sinagoga judia ali. E ele ia lá e poderia falar de Jesus. Os apóstolos poderiam falar de Jesus nesses lugares, porque você via que já estava estabelecido ali. Diferente de você chegar num lugar, num país remoto, que não tem nada, né? E você tem que plantar uma igreja ali, né? Então, as sinagogas já existiam ao redor do mundo. E o Império Romano, que o Império Romano ele era boa parte ali da Europa, vamos dizer assim, a maior parte do mundo onde existia ali os habitantes, né? Digamos, centro do mundo, a maioria das pessoas estavam ali dentro do Império Romano, né? E dentro do Império Romano a gente percebe que existiam leis, existia um governo, existia, né, caminhos para que o evangelho pudesse se expandir, né? Já imaginou um soldado romano se convertendo e podendo evangelizar? Quantos povos ele poderia evangelizar, né? Quantas nações, quantos lugares poderiam chegar a palavra de Deus? Então a gente vê ali nas viagens missionárias de Paulo quantos lugares ele passou, né, do Império Romano, quantos lugares ele conseguiu chegar, porque o Império Romano ele é meio que uma figura de um pequeno globalismo, né? O Império Romano ele conectava muitos outros países dentro do Império. Então não era só Roma. Você vê que Roma se falava com Israel, se falava com a Síria, Cisjordânia, África, Egito, França, Itália, Portugal, que na época não existiam como países, né? Mas todas essas regiões, Turquia, todas essas regiões ali faziam parte do Império Romano, né? Então, esses povos que existiam ali, que ainda não eram países consolidados, eles ali tinham agora poderiam ter a mesma interação com o Evangelho, né? E não só isso, a plenitude dos tempos, porque já para pensar que na época de Jesus, apesar de ter tecnologia, não tinha tanta tecnologia, né? Não tinha fotografia na época de Jesus, né? E esse que é bacana, porque imagina se Jesus viesse agora, tinha câmera ou pintassem ele, né? Aí ficando aquela imagem, e muitas pessoas acreditam que hoje estariam adorando a imagem de Jesus, né? Você vê que nem a pessoa que criou Jesus, né, vem de quadro, vem de imagem, e as pessoas veem aquela imagem ali como se fosse o próprio Deus. E a gente sabe que isso daí, essa idolatria aí, Deus ele não se agrada. Então até nisso, né, no quesito de tecnologia, Deus ele chegou na plenitude dos tempos, né? Então Deus ele deseja ser lembrado pelo que ele é e não pelo rosto, pelo corpo que ele tinha, né? E isso daí é um mistério, ver que Deus é fantástico, ele pensou e fez tudo perfeito, né? 5. Em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade e, conforme veremos no próximo tópico, né, ou no próximo capítulo, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, né? Então, Jesus ali, ele entra em Israel com essa porta aí de entrada, né? E ele aí vai ganhar o mundo, né, com o seu ministério a partir dos 30 anos, amém? 3. Jesus, o homem perfeito. Primeiro, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e sede.
Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Né? Lá em Isaías 53 fala, né, sobre ele ser, né, esse homem de dores, né? Um homem que trazia o sofrimento, né, em si pelos outros. Jesus, o último Adão, né? O primeiro Adão a gente vê que fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão, na plenitude da sua humanidade. Ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Né? Então, a gente acha que às vezes o homem, né, o corpo humano, o ser humano, ele não presta. Mas, na verdade, irmão, não coloca isso na sua boca, porque nós fomos criados por Deus como a excelência da criação. Aleluia! Então, não abra sua boquinha para falar isso. A gente sabe que o que é ruim é o pecado. O pecado destrói. O pecado é maldito, mas o homem não. Agora, o homem que coloca o pecado em si, ele se envolve dessa destruição. Mas aquele que se envolve de Jesus, irmão, isso é lindo, isso é perfeito. E a gente vê que se não fosse a humanidade de Jesus, o corpo humano de Jesus, sabe, a gente não poderia usufruir da graça, dessa liberdade que hoje nós temos, conquistada na cruz do Calvário, por mim, para mim e para você, porque isso é um presente de Deus para nós. 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis que o escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. E Jesus, ele era de fato perfeito. Jesus foi o homem mais perfeito, mais incrível de toda a história humana. Eu acho que o maior erro da humanidade foi a gente não valorizar e estudar mais sobre esse homem. A gente vê que a psicologia estuda muito sobre Jung, Freud, entre outros homens, e não estuda muito sobre Jesus, que era a pessoa mais fantástica, que tinha uma inteligência emocional, principalmente na sua época, fora dos padrões. Jesus, a inteligência emocional de Jesus ia além, muito além, né? E vem até hoje, né? Como exemplo para nós. Jesus, ele era dotado em sabedoria, assim, sabedoria, digo, de ciências mesmo. Jesus, ele era tão perfeito, né? Que para corrigir, ele corrigia da maneira certa. Sabe, você quer educar seu filho, você quer educar seu filho, siga Jesus. Você é líder no ministério, você é pastor, você é diácono, é líder de qualquer coisa, e você tem que lidar com alguém, e você precisa disciplinar, precisa conversar, precisa repreender, olha para Jesus. Você está no teu trabalho, você às vezes está ocupando um cargo de liderança, de algum tipo de liderança, onde você tem pessoas debaixo da sua responsabilidade que você precisa também chamar atenção, precisa fazê-la enxergar o propósito, né, dela na empresa. Olha Jesus, e com certeza, pode ter toda a técnica de RH, de gestão de pessoas, que a sua empresa pode fornecer, mas pode perceber que todas elas vão se assemelhar
ao método de Jesus, né? De lidar com as pessoas, de ver quem elas são, né? De amá-las, primeiramente, de entender, de ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro. Sabe, Jesus, ele era fantástico. Eu acho que a gente só não avançou mais na psicologia, só não avançamos mais, né, em vários campos da ciência, porque há muitos anos os homens vêm desprezando, né, a inteligência de Jesus, a veracidade e a historicidade da palavra de Deus. Porque eu fico vendo e vejo que as pessoas, né, os cientistas, eles fazem um esforço enorme para provar que a Bíblia está errada. E a gente não vê o mesmo esforço para tentar concordar e saber se a Bíblia de fato estava certa ou não, de saber mais detalhes, né? Certa, eu creio que está, eu não duvido dessa palavra jamais. Mas para aqueles que não têm Jesus no coração, por que não olham para essa palavra e acreditam, nem que seja em 50% e prove a verdade, mas eles não, nem 1% eles desejam acreditar, mas se empenham em provar de que está errado, porque é um livro, eles enxergam como um livro religioso e não como um livro de história de verdade, porque esse livro, ele pode ser religioso, né, para muita gente, mas ao mesmo tempo que ele é religioso, ele também conta a história de toda a humanidade, a história do Filho de Deus, a história do Deus vivo encarnado no meio de nós. Então, irmão, irmã, aleluia, glória a Deus. Sinta a presença de Deus. Eu sei que esse vídeo eu acho que é até o maior do que eu estou fazendo, mas é um dos que eu mais sinto a presença de Deus. E Jesus, ele é perfeito. Não deixe o coronavírus nem seus pensamentos duvidar de quem Deus é. Sabe, Deus, ele pode acabar com esse coronavírus